Olá, eu sou Fernando Matias Filho, acadêmico do quarto ano do curso de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e eu vou apresentar o trabalho referente ao módulo longitudinal de FC4, que consiste basicamente na análise da melhor evidência científica acerca de determinado assunto escolhido pelo aluno, que no meu caso trata-se de uma revisão sistemática sobre terapia de reposição de testosterona em homens com disfunção sexual. Os tópicos que serão abordados nessa apresentação serão a introdução, metodologia da revisão, critérios de inclusão e exclusão, os resultados, análise crítica desses resultados, as implicações clínicas e conclusão. A revisão que estamos analisando foi publicada na Cochrane Database of Systematic Reviews, uma das fontes mais respeitadas e confiáveis para evidências científicas em saúde. A disfunção sexual masculina é um problema de saúde que afeta milhões de homens em todo o mundo, impactando não apenas a saúde física, mas também a qualidade de vida, a autoestima e os relacionamentos interpessoais. Entre as principais queixas estão a disfunção erétil, a ejaculação precoce e a diminuição do desejo sexual, condições que tendem a se tornar mais frequentes com o avanço da idade. A testosterona, hormônio fundamental para a função sexual masculina, desempenha um papel crucial na regulação do desejo sexual, da função erétil e da qualidade de vida relacionada à sexualidade. No entanto, com o envelhecimento, os níveis tendem a diminuir, o que tem levado ao uso crescente de terapia de reposição de testosterona, mais conhecido como TRT, como uma possível solução para esses problemas. Apesar de sua popularidade, a eficácia da TRT ainda é alvo de debates na comunidade médica e científica. Enquanto alguns estudos sugerem benefícios, outros questionam se esses efeitos são clinicamente relevantes e se os riscos associados ao tratamento, como eventos cardiovasculares e complicações prostáticas, justificam seu uso. Diante dessa controvérsia, a revisão sistemática publicada na Cochrane teve como objetivo principal avaliar os efeitos da TRT em homens com disfunção sexual, comparando-a com placebo ou outros tratamentos, como inibidores de fosfodiesterase 5. A revisão buscou responder a uma pergunta crucial: a TRT realmente melhora a função sexual e a qualidade de vida desses homens, ou seus benefícios são limitados e potencialmente superados pelos riscos? A Cochrane é reconhecida por sua metodologia rigorosa, que inclui análise crítica de estudos e aplicação de ferramentas como a abordagem GRADE, para avaliar a qualidade das evidências. Essa revisão, em particular, focou em responder uma pergunta clínica crucial: qual é a eficácia e a segurança da terapia de reposição de testosterona, a TRT, em homens com disfunção sexual? Para garantir que os resultados fossem baseados em evidências robustas, a revisão incluiu apenas ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão ouro para estudos científicos. Estes são projetados para minimizar vieses e fornecer resultados confiáveis, pois envolve a distribuição aleatória dos participantes em grupos de intervenção e controle. Além disso, a revisão buscou estudos em diversas bases de dados de alto impacto, como a Central, Medline, Embase e Clinical Trials, garantindo uma cobertura ampla e abrangente da literatura disponível até agosto de 2023. A revisão utilizou a estratégia PICO para estruturar sua pergunta de pesquisa e guiar a seleção dos estudos. O PICO é uma ferramenta amplamente utilizada em revisões sistemáticas para definir claramente os componentes da pergunta clínica. Neste caso, os elementos foram os seguintes: o P, que é a população, homens de 40 anos ou mais que apresentavam disfunção sexual independentemente de terem ou não níveis baixos de testosterona. O I, que é a intervenção, a terapia de reposição de testosterona, que pode ser administrada de várias formas, como gel transdérmicos, injeções intramusculares ou comprimidos orais. O C, comparação, que é o placebo, um tratamento sem efeito real, ou inibidores da fosfodiesterase 5, como o sildenafil, que são medicamentos amplamente utilizados para tratar disfunção erétil. Já no O, que é o outcomes, ou desfecho, os principais desfechos avaliados foram a melhora da disfunção erétil, a qualidade de vida sexual, a mortalidade cardiovascular e a ocorrência de eventos adversos, como complicações prostáticas ou retirada do tratamento devido a efeitos colaterais. Para garantir que a revisão sistemática fosse focada e relevante, os autores estabeleceram critérios claros de inclusão e exclusão dos estudos. Esses critérios foram fundamentais para garantir que apenas pesquisas de alta qualidade e com desfechos clinicamente significativos fossem analisadas. No que se refere aos critérios de inclusão, a revisão incluiu homens com 40 anos ou mais que apresentavam disfunção sexual, independentemente de terem ou não níveis baixos de testosterona. Essa faixa etária foi escolhida porque a disfunção sexual e a diminuição dos níveis de testosterona são mais comuns a partir dessa idade. Foram incluídos estudos que compararam terapia de reposição de testosterona com placebo ou com inibidores de fosfodiesterase 5, que são medicamentos amplamente utilizados para tratar disfunção erétil. Essa comparação é crucial para entender se a TRT oferece benefícios adicionais em relação aos tratamentos já estabelecidos. A revisão considerou apenas ensaios clínicos com pelo menos 4 semanas de acompanhamento. Esse período mínimo foi estabelecido para garantir que os estudos avaliassem efeitos clínicos relevantes, e não apenas respostas imediatas ou de curto prazo. Já nos critérios de exclusão, homens com hipogonadismo primário ou secundário foram excluídos, isso porque essas condições têm causas específicas e requerem abordagem de tratamento diferente, o que poderia enviesar os resultados da revisão. Pacientes graves com câncer de próstata ou doenças cardiovasculares severas também foram excluídos. Essas condições podem interferir nos resultados da TRT e aumentar o risco de eventos adversos, o que tornaria difícil generalizar os achados para a população geral.
Por fim, foram excluídos estudos que não relataram desfechos relevantes, como melhora da função erétil, qualidade de vida sexual, mortalidade cardiovascular ou efeitos adversos. Essa exclusão foi essencial para garantir que a revisão focasse em resultados clinicamente significativos. A revisão sistemática incluiu 43 estudos, envolvendo um total de 11.419 participantes. A análise mostrou que a DRT provavelmente tem pouco ou nenhum efeito significativo na melhora da função erétil. A diferença média foi de 2,37 pontos no Índice Internacional de Função Erétil, com intervalo de confiança de 95%, variando de 1,67 a 3,08. No entanto, o critério de relevância clínica para uma melhora significativa foi de 4 pontos nesse índice. Isso significa que, embora haja uma pequena melhora, ela não atinge o limiar considerado clinicamente relevante. Como a TRT atua principalmente aumentando os níveis séricos de testosterona, espera-se que sua ação ocorra indiretamente na função erétil, ao melhorar o desejo sexual, a energia e a resposta vascular ao estímulo. No entanto, a disfunção erétil tem causas multifatoriais, hormonais, vasculares, neurológicas e psicológicas, o que pode explicar o efeito limitado da TRT. Em relação à qualidade de vida sexual, a TRT também não mostrou uma melhora significativa. A diferença média foi de menos 2,31 pontos na escala de sintomas do envelhecimento masculino, AMS, com intervalo de confiança de 95%, variando de menos 3,63 a menos 1. O critério clínico para uma melhora relevante foi de 10 pontos. Esse dado indica que, em média, os pacientes que receberam TRT tiveram uma leve pior ou nenhuma melhora na qualidade de vida sexual, quando comparados ao grupo controle. Como o intervalo de confiança não cruza o zero, há significância estatística, mas o impacto clínico é desprezível. Isso sugere que, mesmo com níveis aumentados de testosterona, a percepção subjetiva da qualidade de vida sexual não foi alterada de forma relevante, reforçando a ideia de que fatores psicológicos, emocionais e relacionais também desempenham um papel crucial na satisfação sexual. A revisão também avaliou o impacto da TRT na mortalidade cardiovascular. Os resultados indicaram que a TRT não aumentou o risco de mortalidade cardiovascular, com um risco relativo de 0,83 e um intervalo de confiança de 95%, variando de 0,21 a 3,26. Estatisticamente, o intervalo de confiança de 95% inclui valores tanto abaixo quanto acima de 1, o que significa que não há uma evidência definitiva de benefício ou malefício. Os dados mais preocupantes é o baixo número absoluto de eventos, com apenas 4 óbitos no grupo de TRT e 3 no grupo placebo. A análise tem baixo poder estatístico, tornando os resultados pouco confiáveis para tirar conclusões definitivas. Quando comparado aos inibidores de fosfodiesterase 5, a TRT foi menos eficaz na melhora da função erétil. A diferença média no Índice Internacional de Função Erétil 5 foi de menos 3,4 pontos, com intervalo de confiança de 95%, variando de menos 5,47 a menos 1,33. Isso significa que o score médio foi 3,4 pontos menor com TRT em relação aos inibidores de fosfodiesterase. O intervalo de confiança está completamente abaixo de zero, indicando uma diferença esteticamente significativa. Esse achado reforça que a TRT não deve ser considerada como tratamento primário para a disfunção erétil, sendo os inibidores de fosfodiesterase a melhor escolha em termos de eficácia. Já a combinação de TRT e inibidores de fosfodiesterase também foi avaliada, mas os resultados mostraram que essa abordagem não trouxe melhora significativa em comparação com o uso isolado de inibidores de fosfodiesterase. A diferença média no Índice Internacional de Função Erétil foi de 2,79 pontos, com um intervalo de confiança de 95% variando de 1,25 a 4,33. A evidência foi classificada como baixa, sugerindo que esses achados podem ser frágeis e não replicáveis. Bom, aqui temos a representação gráfica dos resultados, que é o forest plot, que é amplamente utilizado em meta-análises para visualizar os resultados de diferentes estudos sobre uma mesma intervenção. Esse gráfico mostra as estimativas de efeito de cada estudo individualmente e a estimativa combinada da meta-análise. Em relação a características do gráfico, a linha vertical ou eixo central representa o ponto de nenhuma diferença entre os grupos. Se o intervalo de confiança cruzar esse eixo, o efeito não é estatisticamente significativo. Já os quadrados representam o resultado individual de cada estudo. O tamanho do quadrado reflete o peso do estudo na meta-análise. Quanto maior, mais impacto na análise. Já as linhas horizontais representam os intervalos de confiança de cada estudo. Quanto mais curtas, maior a precisão do estudo. Já em relação ao losango, ele representa a estimativa combinada da meta-análise, com a largura mostrando o intervalo de confiança global. Ao analisar os estudos incluídos nesta revisão sistemática, um aspecto fundamental é a análise do risco de viés. O viés pode comprometer a validade dos resultados e, consequentemente, a aplicabilidade clínica das conclusões. A tabela utilizada utiliza um sistema de cores para classificar o risco de viés em diferentes domínios metodológicos dos estudos analisados. O verde representa baixo risco de viés, o amarelo risco incerto e o vermelho alto risco de viés. E as principais fontes de viés identificadas foram o cegamento inadequado, porque muitos estudos não detalharam ou não garantiram um cegamento adequado, que pode levar a vieses na avaliação dos desfechos, especialmente desfechos subjetivos, como função erétil e qualidade de vida sexual. Uma outra fonte é o alto risco de viés de seleção, porque alguns estudos apresentaram falhas na aleatorização ou na alocação dos participantes nos grupos de intervenção e controle, podendo gerar resultados tendenciosos. Outra em relação ao viés de relato. Em alguns estudos, os resultados foram reportados de maneira seletiva, sem apresentar todos os defeitos avaliados, ou destacando apenas os favoráveis à TRT. E, por último, heterogeneidade nos métodos e nas populações estudadas. A variação nos critérios de inclusão, no tempo de acompanhamento e nas doses de testosterona utilizadas pode ter influenciado a confiabilidade dos achados. Bom, aqui nós temos a avaliação da qualidade da evidência através do GRADE. Esse método classifica a confiança que podemos ter nos resultados, considerando fatores como risco de viés, inconsistência entre os estudos, precisão dos resultados e possibilidade de viés de publicação. Em relação à função erétil, a evidência foi considerada moderada.
há algum risco de viés, especialmente pela heterogeneidade entre os estudos e limitações metodológicas. Já em relação à qualidade de vida sexual, a evidência foi considerada baixa. O motivo da classificação foi variação entre os estudos, ou seja, heterogeneidade elevada, incerteza dos dados, intervalos de confiança relativamente amplos e potenciais viés metodológicos. Em relação à mortalidade cardiovascular, a evidência foi muito baixa. O motivo dessa classificação foi poucos eventos registrados, tornando difícil estimar com precisão o real impacto da TRT sobre a mortalidade cardiovascular e a alta incerteza nos resultados, com um intervalo de confiança muito amplo, o que significa que a TRT pode tanto reduzir quanto aumentar o risco cardiovascular. Bom, implicações clínicas. A revisão nos mostra que a TRT não deve ser a primeira opção para tratar disfunção erétil. Outras abordagens devem ser priorizadas antes de considerar a reposição de testosterona. Para pacientes com disfunção erétil, os inibidores de fosfodiesterase 5 devem ser a primeira linha de tratamento, pois são mais eficazes e têm um perfil de segurança bem estabelecido. A TRT não deve ser utilizada indiscriminadamente para sintomas inespecíficos ou para melhora da performance física. Deve ser reservada apenas para pacientes com hipogonadismo diagnosticado e acompanhada de perto para monitorar os possíveis efeitos adversos. Dada a incerteza sobre os riscos a longo prazo, a decisão de iniciar a TRT deve ser individualizada e baseada na relação risco-benefício para cada paciente. Bom, diante de tudo que foi exposto, podemos concluir que a TRT tem pouco ou nenhum efeito significativo na melhora da disfunção sexual e que estudos futuros devem focar nos efeitos de longo prazo da TRT. Obrigado pela atenção.